Lorena Lespain e sua filha Camila foram encontradas mortas em sua casa na rua Morgue, perto do centro de Paris. Seus vizinhos foram acordados por gritos terríveis vindos da casa. E várias pessoas foram atraídas pelos gritos, que romperam o silêncio calmo do bairro francês em meio à madrugada. As pessoas forçaram sua entrada na casa, junto com 2 policiais que estavam fazendo a ronda na região. Ao chegarem ao quarto principal, encontraram o cômodo em total desordem e o corpo de Camila enfiado de cabeça para baixo na chaminé da lareira, e o de sua mãe Lorena caído no quintal da casa com um corte profundo na garganta, que praticamente separou sua cabeça do corpo. A cena era assustadora, a violência extrema, e a posição dos corpos sugeria uma força sobre-humana, e na cabeça de muitos, sobrenatural. Sentiram um arrepio na espinha? Vem comigo que neste episódio vamos conhecer juntos a solução estranha deste caso. No episódio de hoje, vamos conhecer o insólito caso criado pelo escritor americano Edgar Allan Poe, através do roteiro adaptado do conto Os Assassinatos da Rua Morgue, publicado pela primeira vez em 1841. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809 e morreu em Baltimore, no dia 7 de outubro de 1849. Apesar de sua curta vida, foi um autor, poeta, editor e crítico literário, integrante do movimento romântico em seu país, que influenciou de forma significativa a literatura mundial. Conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro, Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é considerado o inventor do gênero policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao gênero de ficção científica. Os contos de detetive de Poe com o personagem C. Auguste Dupin acabariam por se tornar a base para as futuras histórias de detetive da literatura, como Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, e muitos outros. A Associação Mystery Writers of America nomeou seus prêmios para excelência no gênero de Edgars. A vida de Poe foi curta e conturbada, e a causa de sua morte é envolta em mistério. Em um mini episódio extra conto melhor para vocês. Mas antes, alguns recados importantes. Este podcast é uma adaptação livre baseada no conto Os Assassinatos da Rua Morgue, e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora, ao fazer esta adaptação, eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações deste episódio. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e, ao mesmo tempo, ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, já que é uma obra em domínio público, e eles não são responsáveis pela adaptação ou por qualquer parte do seu conteúdo. Os crimes descritos neste podcast são ficcionais, ou seja, não são crimes reais, por isso contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história! Era uma vez... brincadeira. Lorena e Camila Lespain eram mãe e filha que viviam praticamente reclusas em sua grande casa de 4 andares na Rua Morgue, em Paris. Foram descritas como senhoras educadas, com dinheiro de família e muito tranquilas, muito afeiçoadas uma à outra e com um ótimo relacionamento. Lorena tinha a fama na vizinhança de ser vidente e gostar do oculto, mas estava ficando senil e era pouco vista fora da casa. Camila era um mistério ainda maior. Pouco se sabia da moça, que vivia com sua mãe e não parecia ter amigos ou vida social. Os assassinatos tinham acabado de acontecer quando a primeira testemunha irrompeu no quarto. O cômodo estava uma bagunça e à primeira vista não tinha ninguém. Assim que as pessoas e os 2 policiais começaram a vasculhar o quarto,
encontraram alguns punhados de cabelo grisalho com sangue, que pareciam arrancados pela raiz, no aparador da lareira. Com a atenção de todos voltada para a lareira, perceberam que havia muita fuligem em sua base, o que fez com que os policiais olhassem em sua chaminé. O impacto de encontrar o corpo de Camila enfiado de cabeça para baixo na chaminé foi chocante. Bem depressa, alguns homens que estavam na cena puxaram o corpo de Camila, antes mesmo que os policiais pudessem cercar a área para esperar os peritos. A confusão e o choque deixou as pessoas atordoadas, e nestas horas o bom senso some. O corpo ainda estava quente e foi forçado pela chaminé até uma altura considerável. Estava bem machucado, claro, com diversas escoriações, que sem dúvida foram ocasionadas pela forma que o corpo foi forçado na chaminé, e depois retirado sem cuidado pelos homens. Além disso, o rosto tinha arranhões profundos e na garganta hematomas escuros e sulcos causados por unhas, o que sugeria um estrangulamento. Em um exame superficial do quarto, extremamente revirado, foram encontrados ainda notas de dinheiro, um brinco de topázio, um pequeno cofre embaixo da cama, que estava sem o colchão que havia sido jogado no meio do quarto, e 2 bolsas com títulos do tesouro. Havia uma quantia significativa em títulos do tesouro no quarto, mas o cofre tinha apenas alguns documentos das senhoras da casa que pareciam sem relevância. Como não encontraram sinal de Lorena no quarto, o grupo se dirigiu para a parte dos fundos da casa e chegou ao quintal, onde encontraram um corpo da mulher mais velha, com um corte tão profundo na garganta que, ao tentarem checar se ainda havia qualquer sinal de vida, a cabeça praticamente soltou do corpo mutilado. Era uma cena de filme de terror e deixou a todos muito impressionados. O crime chocou a cidade por sua brutalidade e o clima enigmático que parecia envolver o caso. Todas as portas e janelas do quarto andar estavam trancadas por dentro. Acabou sendo notícia de destaque em todos os jornais e a comoção era grande. Também pudera, né, gente? A polícia começou a interrogar as testemunhas que entraram na casa na madrugada anterior, atraídos pelos gritos estranhos. Eram em torno de 20 a 30 pessoas que acudiram à casa. Os portões estavam trancados, o que ocasionou uma demora na entrada de todos. E os gritos, que duraram cerca de 5 minutos, cessaram no momento em que as testemunhas subiam as escadas em direção ao quarto de Lorena, no último andar da casa. Os gritos foram descritos por todos como vindos de 2 vozes diferentes. Uma era a voz de um homem, falando francês, e que, em um tom horrorizado, gritou meu Deus", repetidas vezes. E a outra era uma voz estridente, que ninguém conseguiu definir se era feminina ou masculina, ou mesmo o que estava falando. Parecia um idioma estrangeiro que era estranho a todos, mas alguns descreveram ter ouvido as palavras diabo e sagrado. Além das pessoas que estiveram na casa, também foram entrevistadas as pessoas que forneciam serviços para as 2 mulheres, como lavanderia, tabacaria, banco, entre outros. Todos concordaram que as 2 mulheres eram boas clientes, pagavam sempre em dia, eram educadas e cordiais, mas bem reservadas. Foi revelado que poucos dias antes do crime, Lorena tinha ido a seu banco e pedido a retirada dos títulos, o que causou estranheza, já que geralmente as retiradas eram de valores bem menores para pagamentos de contas do dia a dia. Como o valor dos títulos era bem alto, um funcionário do banco, chamado Adolfo Lebon, foi designado para levar as bolsas até a casa das Lespen. Segundo ele, as mulheres esperavam no portão, pegaram as bolsas e Adolfo nem mesmo entrou na casa. A polícia estava perplexa com este crime tão hediondo. O assassino parecia ter sumido no ar, já que a rota de fuga mais óbvia, as escadas, que levavam ao quarto no 4º andar, estavam tomadas pelas pessoas atraídas pelos gritos, e ninguém viu um estranho ensanguentado descendo por ali. Foi feita uma busca em todos os cômodos do 4º andar, e além das portas dos quartos estarem trancadas por dentro, as únicas janelas grandes o bastante para uma pessoa passar estavam pregadas no parapeito. Um exame mais apurado das chaminés no andar também mostraram que todas eram muito estreitas para que o intruso pudesse ter passado por ali. Quanto ao relatório do médico legista, o Dr. Paulo Dumas foi chamado e chegou à casa ao raiar do dia.
Os corpos estavam sobre o estrado da cama no quarto de Lorena. O cadáver de Camila estava muito contundido e escoriado. O fato de ter sido empurrada pela chaminé acima já seria o suficiente para explicar as marcas. A garganta estava bem machucada, com arranhões profundos e marcas visíveis de dedos. A língua tinha sido parcialmente mordida e o rosto estava terrivelmente branco. Na opinião do médico, Camila foi estrangulada por um ou mais indivíduos, tamanha a força empregada. O corpo de Lorena estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna e do braço direito estavam quebrados. A tíbia, aquele osso da coxa, da perna esquerda estava estilhaçada, assim como as costelas do lado esquerdo. Não foi possível determinar o tipo de arma usada. Provavelmente um taco pesado, uma cadeira maciça ou qualquer instrumento pesado. Ficou evidente pelo tipo de machucados encontrados que uma mulher não teria a força necessária para desferir os golpes. Era claro que a garganta fora cortada com um instrumento muito afiado, provavelmente uma navalha, com tamanha força que a cabeça praticamente foi separada do corpo. No noticiário da tarde, a manchete principal era a notícia de que Adolfo Lebon tinha sido detido e estava preso suspeito dos crimes, sem nenhum motivo aparente, a não ser seu testemunho de ter ido até a casa levar os títulos no dia anterior. É nesse momento que entra na história um personagem muito importante, que é considerado o precursor de personagens conhecidos como Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Seu nome era Carlos Augusto Dupin, um detetive amador que se interessou pelo caso desde que a primeira matéria saiu nos jornais. Mas quem era Dupin, afinal? Dupin era um conhecido herdeiro parisiense, que curtia a vida boêmia e luxuosa que sua condição familiar lhe proporcionava. Infelizmente, por má administração de sua herança, estava quebrado, e vivia agora com discrição, ajudado por amigos, o que permitia que tivesse ainda alguma dignidade e dinheiro. Era um homem de meia-idade com gosto requintado, um leitor voraz e estudioso do comportamento humano. Era considerado brilhante e excêntrico, e por seu passado glamuroso, tinha conexões com as pessoas mais importantes e influentes de Paris. Era um homem de incrível intuição e instinto, que, usando sua lógica única, resolveu mistérios que desafiavam a polícia. Dupin, graças às suas conexões com o alto escalão de Paris, teve acesso ilimitado à investigação, e desde o início se mostrou intrigado com as impossibilidades dos crimes, a total desorientação da polícia em relação ao caso e a prisão de Lebon, que já era um conhecido de Dupin e o ajudara em diversas ocasiões dada sua situação financeira precária. Após ler os relatórios das testemunhas, Dupin foi até a cena do crime para fazer suas próprias averiguações. Ao chegar na casa da Rua Morgue, no final da tarde, ainda havia muitos curiosos tentando ver de perto a casa onde os horrores tão falados nos jornais tinham acontecido. Antes de entrar, Dupin deu uma volta na casa e no quarteirão, observando a área externa com cuidado. Voltando para a frente da casa, entrou e subiu direto para o quarto de Lorena. A desordem era grande. Os corpos das vítimas ainda não tinham sido removidos, e Dupin fez um exame minucioso nos cadáveres das duas mulheres. Depois passou para todos os cômodos e saiu no jardim acompanhado de perto por um oficial da polícia. Voltou pensativo para sua casa e durante a noite começou a formular sua teoria. Na cabeça de Dupin, a polícia vinha confundindo o incomum com o obscuro. A pergunta que Dupin se fazia não era o que ocorreu, mas sim o que ocorreu que jamais ocorreu antes. Em sua modesta opinião, que de modesta não tinha nada, a facilidade com que chegou à solução do mistério era proporcional à sua aparente impossibilidade aos olhos da lei. Vamos por partes, seguindo o método de dedução de Dupin. As vozes escutadas pelo grupo que entrou na casa não eram das mulheres, o que eliminava a possibilidade que uma delas tivesse matado a outra e depois se suicidado. Além do fato que a força empregada era muito maior do que elas teriam. Os assassinatos, portanto, foram cometidos por terceiros, e essas vozes eram deles.
Estas vozes, como descritas pelas testemunhas, eram bem diferentes. Uma era com certeza de um homem falando francês, mas a outra era bem peculiar. Nenhuma testemunha conseguiu entender nada do que dizia. E uma ou duas testemunhas disseram ainda que a voz era muito rápida e em tons desiguais. Essa voz despertou em Dupin o caminho a ser seguido. O próximo item analisado por ele foi o modo de fuga dos assassinos da cena do crime. Examinemos um a um os possíveis meios de fuga. Os criminosos estavam no quarto onde ocorreu o crime, ou no máximo, no quarto ao lado, quando o grupo subiu as escadas. Sendo assim, os criminosos tiveram que encontrar uma saída entre estes dois cômodos. A polícia procurou nos pisos, nos tetos e até nas paredes uma rota secreta que pudesse ter sido usada, mas não encontraram nada. Dupin fez seu próprio exame dos cômodos. As portas dos quartos que davam para o corredor da escada estavam trancadas por dentro, com as chaves ainda na fechadura. As chaminés das lareiras, como já sabemos, eram muito estreitas. Tão estreitas que não permitiriam a passagem nem de um gato gordo. Sendo assim, restavam apenas as janelas. As do quarto de Lorena davam para a rua. E ninguém poderia ter escapado por ali sem ser visto pelas pessoas que foram atraídas pelos gritos. Os assassinos tiveram então que sair pelas janelas do quarto ao lado, que dava para os fundos da casa. A impossibilidade do uso das janelas estava no fato que estavam firmemente fechadas, com pregos aparentes em seu parapeito. Os policiais tentaram abrir as janelas, mas não conseguiram. Para Dupin, o exame feito por eles foi muito superficial. Em parte porque acreditaram que ninguém poderia escapar por ali, dada a altura de 4 andares. No entanto, Dupin fez questão de olhar com mais cuidado quando esteve na casa. Se as janelas estavam fechadas, elas teriam que ter um mecanismo que as fechasse sozinhas. Ele encontrou uma mola oculta e, examinando o prego de uma das janelas, percebeu que estava partido. A cabeça do prego estava bem visível e causou a impressão de que estava firme, mas não era verdade. A polícia, vendo o prego e não conseguindo abrir a janela por causa da mola oculta, não fez uma análise mais profunda, deixando passar este importante detalhe. Agora vem a parte da altura. Na volta dada por Dupin ao redor da casa, ele percebeu um para-raios, que poderia ter servido de apoio para uma escalada. Ele ficava a uma distância razoável do parapeito das janelas, que poderia ter sido alcançado com bastante esforço e ter sido usado como apoio para subir por ali. Porém, era necessário um grau de agilidade bem grande para saltar do para-raios e chegar ao apoio do parapeito. O trajeto proposto era bem perigoso e difícil, mas não impossível. Guardem essa informação. Este fato é importante para a solução do caso. A voz estridente e a agilidade incomum, quase sobrenatural, reforçaram a teoria de Dupin, tanto para a entrada quanto para a saída, que foram feitas por ali. O próximo ponto: a desordem no quarto. Para a polícia, pareceu que o quarto fora revirado à procura de itens para serem roubados, mas aparentemente nada estava faltando. Inclusive as bolsas com os títulos do tesouro foram deixadas à vista. Se o motivo era esta quantia enorme em títulos do tesouro, como a polícia estava pensando, e por isso prendeu Le Bon, ele tinha que ser um verdadeiro idiota para fugir sem levar o dinheiro. Outro fato: a carnificina em si. Enfiar Camila pela chaminé, daquela forma, tão bruta. Assassinos comuns geralmente não se livram de vítimas desta forma. Esse nível de perversidade e, de novo, força não é visto em crimes comuns. Além disso, as mechas de cabelo ensanguentadas na lareira foram arrancadas pela raiz e eram tufos grandes com, desculpem a nojeira, gente, pedaços de couro cabeludo. E o corte profundo na garganta de Lorena, outra vez a confirmação de força sobrenatural. Juntemos agora os fatos. A estranha desordem no quarto, a agilidade assombrosa, a força sobre-humana, a ferocidade brutal, uma carnificina sem motivo aparente,
o horror tão grotesco, incompatível com a humanidade. As vozes, e principalmente a voz em tom estridente e estrangeiro. As palavras diabo e sagrado. E o declarado interesse de Lorena pelo oculto. Através da análise destes fatos e pistas, Dupin chegou a uma conclusão, para dizer o mínimo, inesperada. Vocês já devem saber aonde isso vai dar, né, gente? De acordo com Dupin, o verdadeiro assassino não é humano. Parece loucura, certo? Bem, então que tipo de monstro realmente era? Para descobrir, você terá que ouvir até o final. Preparem-se, porque a solução deste caso é muito estranha. E para confirmar essa teoria, Dupin trouxe mais 2 fatos. No exame do corpo de Lorena, em sua mão rigidamente fechada, Dupin encontrou fios castanhos escuros. E além disso, as marcas de dedos que estavam bem nítidas no pescoço de Camila não pareciam ter sido feitas por uma mão humana. A mão humana não tinha o tamanho necessário para deixar as marcas. Mas antes da solução final, para quem é fã de romances policiais, sempre temos a etapa em que o detetive resolve testar sua teoria, provocando o assassino. Gente, e aqui um aviso. Isso raramente dá certo, mesmo em romances policiais, que dirá em crimes reais. Nunca, eu repito nunca, tentem confrontar uma pessoa que você suspeite que cometeu um crime, seja ele qual for. Deixe esse tipo de coisa para ficção mesmo. Retomando nosso fio da meada, Dupin resolveu fazer uma armadilha para desmascarar o assassino. Ele colocou um anúncio no jornal dizendo que tinha encontrado um... Estão sentados? Orangotango. Sim, um macaco enorme, perto de um parque em plena Paris, e que estava disposto a devolvê-lo a seu verdadeiro dono. E aqui, gente, não era sobrenatural, né? É um animal, enorme e selvagem. O dono só teria que encontrá-lo em determinado endereço e comprovar a propriedade. E vocês devem estar se perguntando, como assim um orangotango? Da onde surgiu essa ideia? Pois bem, usando seu imenso poder de dedução, Dupin chegou à conclusão que apenas um animal deste tamanho poderia causar o estrago que foi visto na casa da Rua Morgue. E como anos mais tarde diria Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser a verdade. E aqui, gente, mais uma informação importante. Paris naquela época era invadida por marinheiros, vindos de regiões remotas, como as Índias Orientais. Além disso, era muito mais fácil contrabandear animais selvagens e ganhar um bom dinheiro com isso. Naqueles anos em que o conto foi escrito. Lembrem-se que a história se passa em 1841. Dupin tinha certeza que um marinheiro tinha trazido um orangotango escondido em seu navio e que estava procurando um comprador para fazer uma pequena fortuna. E não é que ele estava certo? Sim, gente, um marinheiro respondeu ao anúncio e apareceu no apartamento de Dupin para buscar o orangotango. O marinheiro contou que tinha estado em Bornéu e que ele e um amigo tinham capturado o tal animal. Depois de alguns dias, seu amigo morreu. E aqui, gente, infelizmente Paul não conta como, nem porquê. Mas o que importa é que ele ficou sozinho com o bicho. Resolveu então, contra todo senso comum, esconder o animal em seu quarto, em um apartamento pequeno que alugava quando vinha a Paris. O animal foi ficando cada vez mais nervoso e difícil de controlar, até que fugiu na noite fatídica do crime, levando a navalha do marinheiro. Fugiu por um bom tempo com um marinheiro atrás dele, pelas ruas calmas de Paris, no meio da madrugada. Até que parou e, atraído pela luz na janela de Lorena,
a única luz acesa na região, escalou os 4 andares e entrou pela janela. As mulheres que estavam organizando alguns documentos espalhados pelo quarto não perceberam de imediato a entrada do enorme animal. O orangotango puxou Lorena pelos cabelos e, brandindo a navalha, cortou seu pescoço, quase separando sua cabeça do corpo. A enorme quantidade de sangue agitou ainda mais o macaco. Camila tinha desfalecido com um susto. O bicho então pulou sobre o corpo da moça e apertou seu pescoço com força, matando-a rapidamente. O marinheiro viu tudo de uma janela próxima, e era ele quem gritava, meu Deus, enquanto assistia horrorizado à carnificina. O macaco, quando viu o marinheiro, pareceu sentir medo e, agitado, pulou pelo quarto, derrubando tudo e deixando a maior bagunça. Depois tentou esconder o que havia feito, enfiando a pobre Camila pela chaminé e jogando o corpo de sua mãe através da janela para o quintal da casa. Era a voz do macaco, gritando que todo mundo ouviu. E óbvio, ele não estava falando. Mas as pessoas, levadas pelo clima do crime horrível que aconteceu ali, começaram a dizer depois que tinham ouvido as palavras diabo e sagrado. Assim que ouviu o barulho de pessoas derrubando o portão da casa, o animal fugiu, saltando da janela que se fechou com a mola e sumindo na noite. O marinheiro ficou aterrorizado com a possibilidade de ser responsabilizado pelo crime e também fugiu o mais rápido que pôde. Mistério sobrenatural resolvido? Sim, e de uma maneira fantástica, como é a marca registrada de Edgar Allan Poe. E, gente, para quem ainda não viu, assistam a série A Queda da Casa de Usher. A obra do autor foi a inspiração para essa história macabra, e um dos episódios tem o título Assassinatos da Rua Morgue. A série está na Netflix e é de terror. Para quem já viu, comenta no direct do Enredei Podcast no Instagram. Eu vou adorar trocar impressões com vocês por lá. Voltando para a história, o animal foi apreendido dias depois em uma área arborizada dos limites de Paris. Adolphe Leblon, que tinha sido preso como o único suspeito dos crimes, foi solto, e Dupin solucionou mais um crime onde a polícia estava totalmente perdida, o que, claro, não deixou o comissário responsável particularmente feliz. Tudo acaba bem quando termina bem. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais no nosso próximo episódio com o livro de Sir Arthur Conan Doyle. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre do conto literário Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Este conto faz parte de uma coletânea com 3 contos das aventuras de C. Auguste Dupin e está em domínio público. Pode ser baixado gratuitamente em diversas plataformas na internet. Eu recomendo para quem ainda não leu, que conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder, também avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, nada disso seria possível. Cuidem-se e até a próxima!